Inora Xavier. Este é o único slide da nossa apresentação, é só para vos localizar, o seu animal ao natural. Portanto, como o próprio nome indica, vamos falar um pouco do que é uma prática de saúde natural para os animais. Ou seja, vamos falar essencialmente do que não se faz numa prática de saúde natural, do que se pode fazer, mas nós queremos, acima de tudo, nós, em geral a equipa do Centro Veterinário, trazer consciência para quem trabalha com a saúde animal, para quem tem animais, para que possam optar por cuidados de saúde natural de forma consciente, independente e com segurança, sabendo que estão a fazer bons cuidados, não têm que ser melhores ou piores do que os da medicina convencional, mas que podem optar com segurança, de coração e saber que estão a fazer boas escolhas e que ninguém vos pode meter medo ou dizer que não vai funcionar, que vai matar, que etc, que é em geral o grande problema. Eu vou-me só apresentar um bocadinho, só para perceberem mais ou menos quem é que vos está a dirigir a voz. Portanto, o meu nome já sabem, Inora Xavier. Eu sou médica veterinária de formação. Estive depois na Alemanha durante um ano a fazer uma formação do Colégio Europeu de Cirurgiões Veterinários na Universidade de Munique. Era basicamente dirigido para cirurgia animal, mas tínhamos uma abordagem ampla em saúde de pequenos animais. Depois voltei, um bocadinho chateada com a medicina veterinária e com a medicina convencional, meti-me pela História e Filosofia das Ciências e, entretanto, comecei a ter algumas solicitações de trabalho na medicina natural, que já tinha formação e já fazia algumas coisas, em medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a homotoxicologia, medicina biológica, terapia sacrocraniana, reiki, mais outras coisas que fomos, ao longo destes anos, completando formação e que fomos integrando na prática. Cada terapia é uma mais-valia que nós podemos usá-la para olhar o animal como um todo, para olhar e perceber o terreno e a oportunidade da doença no animal, para fazermos tanto a sua prevenção como a sua cura a vários níveis, está bem? Pode haver uma cura de nível físico, podem haver curas depois de nível mais emocional, astral, etc, onde podemos chegar. Um trabalho que nós achamos importante na saúde natural animal, porque o animal, como ser, quanto mais próximo está do ser humano, mais humanizado está e não se dissocia muitas vezes do seu cuidador. É muito importante que quando fazemos ou cuidamos animais, tenhamos atenção também ao cuidador principal, pelo menos ao principal a quem ele se liga, porque é importante que também haja uma noção de equilíbrio para essa pessoa e às vezes podemos trabalhar também com pequenas coisas o equilíbrio da pessoa, porque o binómio pessoa-animal, está bem? E daí integrar a saúde humana-animal é importante porque pode trazer uma cura recíproca, está bem? E essencialmente uma compreensão da cura. Então vamos outra vez para o discurso da compreensão e da consciência. O que é fazer saúde animal natural? É essencialmente um processo de tomada de consciência, de uma fase inicial, não é? Porque quem é que procura ou quem é que se dirige a um centro ou a um particular, a um profissional que faça saúde animal? Em geral, é alguém que já se confrontou com um problema grave que não conseguiu resolver, ou que já faz para si determinadas terapias, percebeu, já integrou que há diferenças, que sente diferenças e que cresce de uma forma diferente quando opta, não é? Como traz para si o poder da opção e não o delega apenas ao profissional, não é? E então temos este tipo de pessoas que procuram este cuidado para os animais. Este cuidado é sempre, então, uma abordagem de consciência de quem o procura.
nessa abordagem de consciência vem sempre algum receio associado, não é? Se eu vou trocar isto por um antibiótico, se eu vou etc, etc, etc. E é importante que tanto o cuidador como o profissional que estejam a trabalhar com saúde natural consigam fazer parte deste processo de consciência e dar a entender à pessoa que pode optar, que são opções perfeitamente conscientes, científicas, se for o discurso, não é? Que a pessoa se sentir mais convenientemente confortável. Portanto, conseguir dar a relevância necessária à situação e conseguir fazer a ponte entre eu na medicina convencional faço isto, eu na medicina natural posso fazer isto, estou a proteger de uma forma equivalente, ou melhor, ou inferior, mas posso complementar determinadas formas. Portanto, é sempre um processo de tomada de consciência, neste momento, não é, que estamos a viver, em que na medicina convencional, com todas as coisas interessantes que tem, sentimos, não é, algum handicap muitas vezes, queremos complementar algumas coisas de outras formas, e é sempre então um pouco um processo de consciência, de tomada de consciência. Então, o que é que pode ser fazer saúde animal natural, quer sejamos particulares com o nosso animal, quer queiramos prestar ou aconselhar esses cuidados no âmbito da nossa profissão a alguém? Na minha perspectiva pessoal e também de outros grupos de profissionais com contacto, fazer saúde animal natural pode representar realmente uma redução do consumo de determinadas práticas que estão instituídas na medicina veterinária, digamos assim, na saúde animal, de forma convencional. Daqui podemos salientar mais determinados assuntos que são, digamos, para mim, os mais relevantes em saúde animal natural, dado que na medicina convencional é aquilo que opostamente, digamos, se pratica com mais frequência. Então, temos como assuntos relevantes a alimentação animal, a alimentação é um fator muito importante de saúde para os nossos animais, hoje em dia. Nós estamos habituados, porque é muito prático, aos gramas de ração, a alimentação seca, a alimentação úmida, embalada, mas a comida não é só percentagens, não são só quantidades também. Há vitalidade alimentar e ela é necessária, já vamos falar um bocadinho sobre isto. Hoje em dia a prevenção das doenças é muito importante e é, digamos, uma grande procura que existe em saúde animal e uma grande preocupação que normalmente temos, que são doenças que podem ser transmitidas tanto por parasitas, como por vírus, como bactérias, e estamos muito habituados a que nos digam que a única forma de proteger os animais é utilizando uma vacina ou utilizando um desparasitante extremamente tóxico em geral, está bem? São moléculas químicas muito fortes. Está corretíssimo, quem quiser pode optar por isso, como é óbvio, tem as suas vantagens, mas é importante perceber que tem as suas desvantagens e que é saúde natural. Em protocolos de saúde natural, nós podemos informar as pessoas que existem alternativas e que não existe o medo do contágio, da transmissão da leishmaniose, etc, etc, porque os animais podem estar devidamente protegidos a partir de um bom trabalho do sistema imunitário e não somos forçados por medo a ter que optar por uma vacina XPTO ou por a última molécula desparasitante que foi investigada por um laboratório. Outro ponto importante na abordagem da saúde natural podem ser as terapias também. As terapias, em geral, numa prática de saúde natural, passam quase de certeza por terapias alternativas ou complementares, não é? Depois há vários termos que podemos usar para as explicar. Existem imensas: acupuntura, homeopatia, ozonoterapia, terapia neural,
Reiki, umas mais energéticas, todas elas trabalham a nível energético, mas umas de componente um pouco mais esotérica na sua compreensão, outras atuam bastante a nível do corpo físico. Podemos trabalhar exclusivamente com uma ou com outra, podemos fazer uma integração, podemos aprender a fazer um diagnóstico, que é algo que eu vos queria também falar, o diagnóstico na medicina, na saúde natural. Podemos aprender a fazer um diagnóstico mais integrativo, usando não apenas, digamos, em medicina veterinária, instrumentalizações, não é? Questionários, análises, etc. O diagnóstico pode ir para além disso, porque dentro das diferentes terapias e ferramentas com que nós nos vamos apetrechar, digamos assim, todas estas terapias têm componentes diagnósticas, em função das quais aprendemos a optar pelo tratamento que é característico depois. E essas ferramentas diagnósticas, e para mim medicina natural e medicina integrada é isto, está bem? Não é, medicina integrada não é, como eu vejo muitas vezes escrito hoje em dia na internet, eu faço medicina convencional e depois misturo assim mais umas coisas. Não quer dizer que não seja, também pode ser, mas é fazê-lo de uma forma consciente, perceber que se eu estou a usar a homeopatia, a acupuntura, como é que ela atua, como é que vai atuar o químico convencional, como é que eles vão interagir e se eu vou obter um efeito sinérgico no final, se eu não tinha mesmo outra opção, se eu não tenho mais qualquer coisa que possa aprender para contornar aquela situação, de forma a que eu possa sempre, de cada situação, retirar o máximo de sinergias, no sentido da cura, e colocar o mínimo de antagonias à própria cura, está bem? Que no fundo é uma libertação da doença e um processo de consciência físico, mental, emocional, etc. Então, diagnóstico em medicina natural passa também muito por pegarmos na ferramenta da terapia que temos e usá-la em prol do diagnóstico que queremos fazer. Se eu sei medicina energética chinesa, eu sei avaliar energeticamente o corpo a partir disso e posso daí tirar dados. Se eu sei medicina convencional, veterinária, eu posso pegar depois em ferramentas como análises, ecografias, diagnóstico de imagem e complementar. O que é importante, que é às vezes aquilo que eu não identifico em algumas práticas, é pegar depois nos diferentes resultados que temos, não é? De diferentes leituras, umas mais energéticas, outras mais físicas, e torná-los coerentes. Perceber o que é que significa se eu tenho um animal com cancro, se é um cancro eventualmente terminal, que invadiu já bastante o corpo do animal, e eu vou fazer uma análise sanguínea, porque na medicina convencional orientamos muito por esses valores, e o animal tem umas análises perfeitamente normais, não é? Perceber onde é que está a compatibilidade disso e o que é que o corpo nos está a dizer com isso. Não ficarmos a pensar, então, mas isto não bate, bate o corpo e bate. Bate sempre, está bem? O corpo é mestre e está sempre a encontrar os seus percursos. Então, saúde natural, saúde integrada, é nós pegarmos em todas estas ferramentas, quando as achamos necessárias, e construir uma linha coerente para chegarmos ao caminho da cura. Pode ser a prevenção ou pode ser a cura da doença instalada. Aqui, para terminar esta parte diagnóstica, é muito importante para mim, na minha perspectiva, uma parte do diagnóstico que em geral não é muito considerada na medicina convencional, que é o diagnóstico intuitivo, está bem? Quando estamos a falar com a pessoa, quando vemos o animal, quando sentimos o que se passa à volta, nós conseguimos perceber que há mais mensagem, há mais interpretação que nós podemos recolher, está bem? Para além das coisas físicas que vemos. E às vezes temos intuições ou temos percepções sobre
as doenças, sobre o estado geral do animal, sobre o estado energético, sobre o equilíbrio e a dinâmica da pessoa e do animal, do cuidador e do animal. E devemos validar essas informações dentro da forma como aprendemos a trabalhar com elas e podemos eventualmente confirmar, se acharmos necessário, lá está, com diagnósticos mais físicos, imagem, etc, etc. Mas devemos estar conscientes de ter construído dentro de nós a linha de diagnóstico, está bem? Da percepção que queremos ter da situação e de como a queremos resolver, para que depois não nos vamos desnortear com uma série de, digamos, percepções ou diagnósticos que nós fazemos e depois outros resultados que podem aparentemente ser discordantes. Ora, em termos de saúde natural e da prática da saúde natural, estas palestras são um bocadinho pequeninas, são mais umas introduções aos temas, mas queria-vos falar um bocadinho dos temas que eu acho mais importantes. Queria-vos falar um bocadinho de vacinação animal, está bem? A vacinação animal é um tema quente, inflama muito, em geral, as pessoas, fica com muito comichão quando a gente fala disto. Não temos que ter medo de falar sem pruridos. A vacinação é uma prática que vem da altura de Pasteur. Na altura era uma coisa, agora é outra coisa, é um produto da tecnologia. E a tecnologia tem coisas boas, tem coisas menos boas. O que eu acho que é importante na saúde animal é retirarmos o que pode ser bom daquilo que foi feito durante todo este século tecnológico e de reduzirmos ao máximo aquilo que é menos interessante. Então, para mim, o que é menos interessante em saúde animal natural neste momento e que dentro do trabalho que temos feito no centro consideramos que está na responsabilidade de muitas, da pandemia, digamos assim, eu considero hoje em dia uma pandemia o que temos com os nossos animais em termos de doenças crónicas, degenerativas, cancro e etc. As pandemias hoje em dia nos animais de companhia não são propriamente a Esgania parvovirose, está bem? São outro tipo de pandemias, de doenças de deformação corporal, de doenças de falta de oxigenação, de doenças de estase, estagnação, sobrecarga de sistemas metabólicos, de sistemas de excreção que são muito importantes no corpo, que estão completamente entupidos e muitas vezes os animais desenvolvem isso porque não só estamos muito próximos deles e eles estão entupidos emocionalmente também com os nossos problemas, mas porque se os entupimos emocionalmente e depois os entupimos com o que lhes damos de comer e depois os entupimos com o antibiótico, não há escape possível para o corpo. É muito lixo para limpar e o lixo tem que se acumular, não é? É como nas ruas, se não passa ao carrito do lixo, começamos a tropeçar nele. É a mesma coisa. Portanto, respeitar a saúde natural, respeitar o nosso animal, lá está, o processo de tomada de consciência sobre estes assuntos e a partir da tomada de consciência eu posso começar a agir com aquilo que eu me identificar. Então, saúde animal natural passa muito pela alimentação. Alimentação, ou melhor, eu vou só dizer uma pequena frase. Nas minhas consultas, eu costumo, depois de fazer a consulta e chegar às minhas conclusões, quando vamos formular aquilo que vamos trabalhar com o animal, para mim, a coisa mais importante que nós vamos começar sempre por trabalhar com o animal e com as pessoas, em geral, e hoje em dia, infelizmente, é assim, é aquilo que temos que deixar de fazer ao nosso animal, está bem? Que temos de rotina e que o está a prejudicar. A partir do momento em que nós retiramos a sobrecarga que lhe estamos a pôr, emocional, física, alimentar, química, não interessa, nós começamos a ter um processo de detoxificação e drenagem automático que depois podemos orientar naquilo que é aquilo que podemos trazer para a vida do animal em termos de uma saúde mais natural, está bem? Mas primeiro vamos desobstruir, porque se nós não desobstruirmos não temos vias de circulação e então temos aquelas situações que é o meu animal já está,
Eu deste produto natural até resultou, porque claro, o corpo sempre encontra um ponto onde se pode focar naquele produto energético e fazer uma limpeza, mas se eu continuo a fazer aquilo que não está bem, o corpo vai acumular outra vez. Então, trabalhar com eles em saúde natural, para mim é privilegiar primeiramente o não fazer, está bem? Aquilo que eu já não vou fazer. A partir daí posso fazer coisas interessantes. Posso trabalhar com a alimentação. Queríamos falar só um bocadinho de alimentação. A alimentação, pronto, eu sei que é clichê, mas há aquela frase de nós somos o que comemos, não é? É sempre um bom clichê. E eles também, é a mesma coisa. Nós podemos utilizar a alimentação como preventivo, como terapêutico e como paliativo também. Em geral, eu penso que é importante privilegiar a alimentação natural. Há vários esquemas, há várias teorias, há várias formas de construir uma alimentação natural para eles, com cereais, sem cereais, cozinhada, crua, segundo o modelo da presa carnívoro, segundo modelos vegetarianos. Portanto, temos várias opções. O importante é que se perceba uma coisa: o animal tem uma fisiologia, tem um metabolismo. Quanto mais eu fugir a esse eixo, mais eu vou acumular. Quanto menos eu não fugir ao eixo de funcionamento do animal, mais eu vou favorecer os seus processos. Vacinação, estávamos a falar, saltámos para outro tema. O que é importante reter em saúde animal é que a revacinação anual não é essencial, é uma sobrecarga neste momento. A revacinação anual surgiu como um pretexto para as visitas anuais nos Estados Unidos também. Construiu-se à volta disso um mito. É importante perceber que em saúde natural existem alternativas, com qualquer uma das terapêuticas que quisermos, acupuntura, homeopatia, etc. E é muito importante, se estamos a trabalhar ou se dirigem a uma prática de saúde natural, que uma das coisas-chave é a forma como vos vão abordar ou se vão dirigir a vós e ao vosso animal com os esquemas de vacinação. Porque hoje em dia a vacinação excessiva e anual é excessiva, está bem? É contraproducente, prejudica o sistema imunitário dos animais, desregula e está a funcionar a um nível muito grave na formação de determinadas doenças e perpetuação de determinadas doenças. Portanto, é importante que procurem em saúde natural práticas que vos possam trazer uma proteção, está bem? Uma prevenção que achem adequada, mas não vamos sobrecarregar os nossos animais com práticas desajustadas. Isto é muito curtinho, só vos queria dizer que estes temas que nós vamos desenvolver agora a partir de formações presenciais e webinars pode atender o público em geral, profissionais de saúde, também vão ser dirigidos a diversos públicos e aí a gente vai ter muito tempo para desenvolver isto, dar os dados científicos e não científicos, mais ou menos energéticos, para quem estiver interessado no tema e aprender um bocadinho mais para as suas opções ou para opções profissionais.